Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos canais abertos de TV, ou pelo canal 87 da Sky, ou mesmo pelas nossas plataformas no YouTube, irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos de outras igrejas que participam conosco, assistem veem os nossos conteúdos, a todos a paz do Senhor. Nós vamos continuar nesse nosso programa, Momento da Doutrina, dando continuidade àquele assunto que nós estamos falando já nos últimos programas sobre o corpo. Mas isso depois da nossa vinheta. No último programa nosso, irmãos, nós concluímos aquilo que nós tínhamos falado nos programas anteriores, falando sobre a doutrina básica no nosso início, como nós fomos alcançando as três doutrinas que foram base, né, para nós, foram básicas para nós no nosso início, que foi o clamor pelo sangue de Jesus, depois a palavra e a terceira experiência, que foi corpo. No entanto, a experiência nossa de igreja como corpo de Cristo, a princípio, foi uma experiência dentro das igrejas, na vida das igrejas locais, porque a nossa primeira experiência na doutrina de corpo foi usando os elementos básicos da igreja, que são os dons espirituais. Então, como nós falamos já nos programas anteriores, mostrando a necessidade das igrejas viverem a experiência com os dons espirituais. Mas, no entanto, o que nós começamos a ver com relação a essa bênção na vida da igreja, adotando essa experiência dos dons espirituais como corpo, nós começamos a observar que dentro dessa doutrina de corpo haviam detalhes. Vejam, os irmãos estão lembrados daquela revelação que o Senhor deu ao pastor Gedeuti sobre o conceito de doutrina. Aquele conceito é perfeito, né? Quando ele, dando uma orientação para um grupo de pastores, ele disse, de uma maneira muito simples, que doutrina é um conjunto de elementos que emergem da palavra pela operação do Espírito Santo no corpo. Muito bem. Então, vejam, se a doutrina é um conjunto de elementos, então quando nós pegamos a doutrina de corpo, ela contém uma série de elementos que formam essa doutrina. Então, na vida da igreja, a doutrina de corpo tem uma série de ramificações que são importantes. Por exemplo, se nós pegarmos os textos bíblicos, vamos pegar um texto bíblico citando lá na carta de João. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vejam, nesse texto, claro, de forma bastante até didática, mostra que a igreja vive a experiência de corpo. Ou seja, se andarmos, aí ele coloca a posição de quê? Do crente, mas não é do crente isolado, não é do crente sozinho, é do crente andando no caminho. Mas como? Está no plural, se andarmos. Então, a igreja, na luz, que é a revelação, então há uma direção do Espírito. Então, a direção do Espírito é
no corpo. Por quê? Porque o Espírito, na vida da igreja, não atua de forma isolada. Então, ela atua no conjunto. Então, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão. Então, é corpo. Nessa posição, o sangue de Jesus opera. Então, vejam o que nós falamos nos nossos programas anteriores. Quando Paulo, vamos só repetir para facilitar para todos, não é? Quando Paulo descreve o funcionamento da igreja, eu disse já várias vezes que o grande equívoco que nós podemos cometer, todos nós, não é? Somos servos de Deus, somos pentecostais, qual o equívoco que nós podemos cometer? Ler o capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, apenas os 12 primeiros versículos, quando Paulo descreve os dons espirituais e a maneira dos dons espirituais fluírem dentro da igreja. Muito bem. Só que a partir do 13º versículo, Paulo começa a mostrar a forma como eles acontecem na vida da igreja. Nesse momento, Paulo usa uma figura. Qual a figura? Ele usa a figura do corpo humano. Então, Paulo está dizendo que a igreja funciona como funciona um corpo humano. Como é que o corpo humano funciona? O corpo humano funciona com um conjunto de partes, de órgãos, de segmentos que trabalham de forma disciplinada, de forma totalmente disciplinada e sofre uma ação de disciplina e de governo, porque quem comanda todo o funcionamento do corpo é o cérebro, né, o cabeça. Então, nisso tudo, você entende uma operação para quê? Para que o corpo se mantenha vivo. Então, vamos lá. Então, o que João diz? Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão, corpo. E o sangue opera nesse corpo. Vejam. Então, de que forma o sangue opera nesse corpo? O sangue opera nesse corpo com duas importantes ações. Quais são as duas importantes ações do sangue dentro do corpo? Alimenta e purifica. Ele alimenta porque todos os nutrientes que você ingere pelo aparelho digestivo, eles são absorvidos lá no tubo digestivo, passam para a corrente sanguínea, pelo sangue eles são trabalhados em vários segmentos do corpo, fígado e etc. e tal, trabalhados para depois então serem liberados na corrente sanguínea e distribuídos por todo o corpo. Então, nutre. Então, o sangue nutre. Porém, dentro do corpo acontecem aquelas coisas, aqueles são elementos que são produzidos dentro do corpo que não podem continuar no corpo. Por quê? Porque se eles continuarem no corpo, eles adoecem o corpo e pode adoecer levando à morte. Então, o que acontece? Há um processo de filtração via sangue. Então, dentro do corpo, você tem o sangue que alimenta e purifica. Isso é importante para todo o processo de vida. E isso acontece através de quê? Do sangue. Claro que Paulo, quando coloca isso na carta aos Coríntios, ele usa a figura do corpo humano. Então, tem corpo e sangue. Se nós olharmos para isso, nós vamos voltarmos lá ao momento da ceia, quando Jesus estabelece o novo pacto, que é corpo e sangue, pão e vinho. Nós vamos observar na carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, que diz: e nos fez ministros de um novo pacto. Qual o novo pacto? Pão e vinho, corpo e sangue.
Então o sangue, ele opera, é o Espírito que opera dentro desse corpo. Então vamos voltar aqui ao texto de João, que mostra o funcionamento da igreja. Se andarmos na luz, então é a revelação, então o Espírito está se revelando. Temos comunhão, então é corpo. Nessa comunhão, o Espírito opera em cada parte do corpo, alimentando e purificando. Então, quem é cada parte do corpo? Cada membro da igreja. É por isso que o crente, ele não pode viver sozinho, ele não anda sozinho. Não existe o crente isolado. Está muito comum hoje uma frase que as pessoas usam muito, aí aparece na internet, os chamados desigrejados, né? A expressão desigrejado era muito usada naquela época, quando se dizia católicos praticantes e católicos não praticantes. Os católicos que iam à igreja, às suas reuniões, né? Os seus eventos religiosos, e os católicos que se diziam católicos, mas não participavam de nada. Então, as pessoas evangélicas que não estão ligadas a nenhuma igreja, nada. Então, são crentes evangélicos isolados. Isso não é bíblico. A própria Bíblia fala que quem se isola peca. Por quê? Porque se insurgiu contra a verdadeira sabedoria. Qual a verdadeira sabedoria? É estar no corpo. Porque quando você está no corpo, você tem a operação no corpo. Como assim? Cada parte do corpo tem uma função. Então, você como crente na vida da igreja, você tem uma função. Você não tem todas as funções, mas você tem uma função. Ah, mas eu não tenho visões. Sim, você não tem visões. Outro irmão tem visão. Mas a visão que o irmão tem beneficia você. Como que me beneficia? A Bíblia diz o seguinte: quem recebe o profeta na condição de profeta tem o mesmo galardão do profeta. O que significa isso? Se você não tem dom, mas se o irmão entrega um dom e você é participante do dom que aquele irmão entregou, a mesma bênção que ele recebeu quando teve o dom, você também recebeu quando você participou do dom. Isso é corpo. Então, quando nós vivemos esse benefício, o que acontece com isso? Nós somos preservados. E é por isso que quando nós falamos de salvação, vamos pegar um outro texto, e é um texto agora lá na carta de Judas. Não é? Quando ele diz assim, quando ele fala, o Judas é um capítulo só, que diz que a batalhar pela fé que foi dada aos santos. Então, quando ele diz assim, a salvação comum, quando ele fala lá na carta a Judas, salvação comum, quando ele usa a expressão salvação comum, ele não está usando que a salvação comum é simples, não, ele está falando, a palavra ali é koinonia, a palavra ali é comunhão. Então a salvação é comunhão. Então o que ela é? É no corpo. Por que ela é no corpo? Por que ela é no corpo? Porque nós somos beneficiados pela operação do Espírito Santo no corpo. Então, voltando ao texto, se nós temos comunhão, então se nós estamos no corpo, o Espírito opera no corpo. Eu não sei o que está acontecendo comigo. E às vezes você vai a um culto, é por isso que é importante, às vezes, não é? Nós estamos vendo agora as últimas orientações que o Senhor tem dado, são importantes, mostrando a necessidade, porque nós às vezes nos acostumamos muito com aquele culto do YouTube, onde nós não vamos à igreja, mas a nossa igreja está ligada no YouTube, então nós assistimos o culto em casa. Isso funcionou na época da pandemia, mas agora nós temos que ir ao templo. Por quê? Você chega lá no templo
E o Senhor dá um dom no culto profético. E às vezes um dom é uma orientação para a sua vida, é uma orientação para a sua família, é um livramento que o Senhor vai te dar, é uma bênção de saúde que o Senhor vai te dar. Então, esse é o benefício que nós recebemos quando estamos na comunhão. Isso nos preserva. Por que que nos preserva? Porque a nossa vida é profética. E na vida da igreja, o que a Bíblia diz é que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Mas você só se beneficia disso quando você está no corpo. Então vejam, quando nós pegamos no início toda a experiência na igreja sobre corpo, começamos a entender a necessidade do uso dos dons espirituais no corpo, porque eles não podiam ser isolados, eles se completavam. Os dons são 9, existe o dom, mas existe o discernimento, mas existe a sabedoria que pode interpretar o dom. Quando nós vimos isso, a princípio, nós pensamos que era apenas isso. E à medida que o tempo foi passando, nós fomos entendendo, o Senhor foi aperfeiçoando o nosso entendimento para estender a outros elementos dentro dessa doutrina de corpo. Então nós vimos muitas coisas importantes, como aí nesse texto da carta de João. Então a vida é importante, a vida espiritual. Por que isso? Porque o Espírito Santo está operando, e isso é bom entender, claro, não é só no culto onde você está presente, não, é em toda a sua vida na comunhão da igreja. Nós não vivemos da necessidade do irmão que é usado nos abençoar. Nós somos uma bênção, como o Senhor disse, o Senhor, né, é só você ir lá para receber uma bênção. Todos nós somos usados. Por quê? Porque nós participamos. Isso é comunhão, isso é corpo. Um dia você recebeu o dom e o dom foi um benefício para a sua vida. Mas no outro dia você teve um dom e o dom foi benefício para o outro irmão. Isso é comunhão, isso é corpo. Então, à medida que nós fomos avançando nisso, o entendimento foi tomando uma conotação mais ampla. Então, por exemplo, começamos a entender que a salvação é no corpo. Mas por que a salvação é no corpo? Porque você se beneficia da operação do Espírito Santo no corpo. De que forma? Ele te alimenta, é o Espírito Santo que alimenta o corpo através da palavra revelada, através dos dons que são trazidos, através dessa operação, o corpo é edificado. E por isso, Paulo diz que a manifestação do Espírito Santo é dado para um fim proveitoso. Qual o fim proveitoso? A edificação. Isso quem faz é o quê? É o Espírito Santo. Então, o sangue operando dentro desse corpo. E o corpo é a igreja. Então, não é você isolado, é você dentro desse corpo recebendo todos os benefícios. Então, como eu disse lá a princípio, o sangue nesse corpo, ele nutre. Você é parte desse corpo, você está sendo nutrido por esse sangue, pelo Espírito que está operando. Mas também aquelas coisas que na sua vida existem, aquelas coisas que na sua vida não atrapalham, que pode adoecer o corpo, no corpo, através da operação do Espírito Santo, elas são tiradas do corpo, quer dizer, são tiradas da sua vida através do corpo e são expurgadas. Isso é um renovo e por isso mantém o corpo vivo. Então, meus irmãos, nós estamos observando e temos observado há detalhes incríveis a respeito disso. E eu vou falar em uma outra oportunidade com os irmãos sobre a importância de você entender o que você vê nessa operação dentro do corpo. Quando você
fala, por exemplo, e isso é muito importante, quando você fala, por exemplo, o corpo pode adoecer? Pode. O bom é que ele tenha saúde. Mas ele pode adoecer? Pode adoecer. E o que você faz se o corpo adoece? Como é que você faz? De que forma? Esse é um assunto que nós vamos tratar, mas não hoje, no nosso próximo programa. A paz do Senhor.